Era para ser apenas mais uma noite normal. Eu voltava para casa depois de passar o fim de semana na cidade vizinha, visitando uns parentes. O dia tinha sido tranquilo, a estrada estava deserta e o único som que me acompanhava era o ronco do motor e o rádio tocando uma estação qualquer. Dirigir à noite nunca foi algo que me incomodasse. Na verdade, até gostava da calma e do vazio das estradas depois do anoitecer. O céu estava limpo e a lua iluminava parte do caminho, criando sombras longas e dançantes ao redor. Nada indicava que aquela seria uma noite diferente. Nada. A estrada era daquelas retas intermináveis, cercadas por mata fechada, onde o sinal do celular desaparece e as placas de quilometragem parecem nunca mudar. Apesar do cansaço, eu me sentia bem. O relógio do painel marcava pouco mais de 11 da noite, e eu calculava que em cerca de 1 hora estaria em casa. Foi então que comecei a notar algo estranho. Não sei exatamente o que era no início. Talvez a forma como o vento parecia soprar mais forte, fazendo os galhos das árvores se moverem de maneira quase inquietante, ou o fato de que eu não tinha cruzado com nenhum outro carro por um bom tempo. Não parecia incomum para aquele trecho, mas ainda assim, algo me deixava desconfortável. Continuei dirigindo, tentando afastar esses pensamentos. Liguei o rádio para mudar de estação, mas o sinal estava ruim, cheio de estática. Acabei desligando e ficando com o silêncio. Só o som do carro cortando o asfalto e o leve uivo do vento nos ouvidos. Depois de mais alguns minutos eu vi. Era uma figura. Lá na frente, na beira da estrada, quase fora do alcance dos faróis. De início não consegui distinguir direito, mas parecia uma pessoa. Meu coração deu um pequeno salto e eu instintivamente tirei o pé do acelerador. Quem estaria ali, àquela hora, no meio do nada? À medida que me aproximava, a silhueta foi ganhando forma. Era uma mulher. Estava parada, quase imóvel, com um vestido branco que o vento fazia balançar suavemente. Ela estava de costas para a estrada, a cabeça baixa, como se estivesse olhando para algo no chão. Eu diminui ainda mais a velocidade. Talvez ela estivesse perdida ou precisasse de ajuda, mas ao mesmo tempo, algo nela me parecia estranho. Não sei se era o jeito que estava parada, completamente imóvel, ou o fato de que parecia não reagir ao som do motor se aproximando. Quando passei por ela, olhei pelo retrovisor. Ela continuava exatamente no mesmo lugar, sem se mexer. O que quer que fosse aquilo, não parecia certo. Por um momento pensei em seguir em frente, mas algo me fez hesitar. Talvez fosse o cansaço, ou a sensação de que seria errado não parar. Estacionei o carro alguns metros à frente. As luzes dos faróis iluminaram um pouco da estrada, mas não o suficiente para enxergar direito onde ela estava. Tudo ao meu redor parecia mais escuro, mais denso. O silêncio, que antes era reconfortante, agora parecia opressor. Respirei fundo e saí do carro. O ar estava frio e um arrepio percorreu minha espinha, mas eu me convenci de que era apenas o vento. Comecei a caminhar na direção dela, com passos lentos e cuidadosos. Algo dentro de mim gritava para eu voltar para o carro, mas eu ignorei. A cada passo, a figura parecia mais real, mais próxima, mas também mais errada. Não sei explicar, mas havia algo nela que me deixava inquieto. Quando estava a poucos metros de distância, parei. Ela continuava de costas, imóvel, o vestido branco sujo de algo que eu não conseguia identificar. Foi nesse momento que eu percebi que o silêncio ao meu redor tinha mudado. Não havia mais o som do vento ou dos insetos na mata. Era como se tudo tivesse sido engolido por um vazio assustador. E então ela começou a se virar. Eu deveria ter voltado para o carro naquele instante. Assim que percebi a mulher começando a se virar, senti um calafrio percorrer minha espinha.
Não era o tipo de frio que o vento causa, mas algo mais profundo, algo que parecia vir de dentro. Era como se meu corpo inteiro estivesse tentando me alertar de que aquilo não era normal. Mas, como um tolo, fiquei parado. Meus pés pareciam enraizados no chão. Observei enquanto ela virava lentamente, como se estivesse movendo cada músculo com esforço deliberado. Quando finalmente consegui ver seu rosto, ou melhor, o que deveria ser seu rosto, algo dentro de mim quebrou. A primeira coisa que notei foi que ela não tinha olhos. Onde deveriam estar, havia apenas cavidades escuras, tão profundas que pareciam absorver a luz ao seu redor. Sua pele era pálida, quase translúcida, e seu rosto estava parcialmente encoberto por fios de cabelo desalinhados. Mas o que mais me assustou foi o sorriso. Aquele sorriso era largo demais, esticando-se de forma antinatural, como se alguém tivesse puxado as extremidades com força. Não era um sorriso amigável, mas algo que transmitia uma sensação de perigo iminente, um aviso mudo de que eu não deveria estar ali. Por um momento, tudo ao meu redor ficou em silêncio absoluto. Era como se o mundo tivesse parado. Meu coração batia tão alto que eu conseguia ouvir o som dele nos meus ouvidos. E então, ela deu o primeiro passo na minha direção. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível, mas foi o suficiente para me fazer recuar instintivamente. Só que algo estranho aconteceu. Meus pés não respondiam como deveriam. Era como se o chão estivesse me segurando, impedindo que eu me afastasse rápido o bastante. Ela continuou a se mover, passo a passo, com aquele sorriso fixo, sem tirar os buracos escuros do que deveria ser o lugar dos olhos de mim. Cada vez que ela se aproximava, eu sentia o ar ao meu redor ficar mais pesado, mais frio, como se algo estivesse sugando toda a energia daquele lugar. Tentei falar, mas minha voz falhou. Não conseguia emitir um único som. Só conseguia olhar para aquela coisa se aproximando, enquanto meu corpo inteiro parecia congelado de medo. Foi então que percebi algo ainda mais assustador. Os passos dela não faziam barulho. Mesmo na estrada de asfalto, onde qualquer movimento deveria ecoar, ela se movia em completo silêncio. Quando estava a poucos metros de distância, ela parou. Ficou ali, imóvel, me encarando com aquele sorriso grotesco. E então, como se pudesse sentir meu medo, inclinou a cabeça para o lado, num gesto que parecia ao mesmo tempo curioso e ameaçador. Nesse momento, meu instinto de sobrevivência finalmente superou o terror que me paralisava. Dei um passo para trás, depois outro, até que consegui me virar e correr na direção do carro. Cada passo parecia uma eternidade, como se o caminho de volta fosse mais longo do que o que eu tinha percorrido para chegar até ali. Finalmente alcancei a porta do carro, mas minhas mãos tremiam tanto que levei alguns segundos para conseguir abrir. Quando consegui entrar e trancar as portas, olhei pelo retrovisor. Ela ainda estava lá, parada no mesmo lugar, com aquele sorriso que parecia me seguir mesmo à distância. Liguei o motor e acelerei, sem me preocupar com o limite de velocidade. Só queria sair dali o mais rápido possível, mas enquanto dirigia, não conseguia me livrar da sensação de que não estava sozinho. Olhei pelo espelho novamente e, por um instante, jurei que vi algo no banco de trás. Era apenas um vislumbre, um reflexo rápido, mas foi o suficiente para me fazer desviar o olhar e fixar toda a minha atenção na estrada. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas tinha certeza de uma coisa: aquela não seria a última vez que eu veria aquela mulher. O motor rugia enquanto eu pisava fundo no acelerador. As árvores passavam como borrões pelas janelas, mas a sensação de que eu não estava sozinho era sufocante. A estrada parecia interminável, e o silêncio dentro do carro era quebrado apenas pelo som frenético do meu coração e o barulho das rodas no asfalto. Mesmo assim, não conseguia resistir.
Meus olhos eram atraídos constantemente para o retrovisor, como se uma força invisível estivesse me obrigando a olhar. A cada espiada, meu coração parava por uma fração de segundo. Algo estava ali. No início, era apenas uma sombra, um contorno indistinto no banco de trás, algo que poderia ser explicado pela iluminação ou pelo meu próprio cansaço. Mas conforme os segundos se arrastavam, a sombra parecia ganhar forma. Não era minha imaginação. Eu podia sentir. O ar dentro do carro ficou gelado. Não era um frio comum, mas algo que parecia se infiltrar em cada parte de mim, tornando meus movimentos mais lentos, como se o próprio ambiente estivesse conspirando para me manter ali. Meus dedos tremiam no volante e o medo rastejava pela minha mente, tentando me convencer a não olhar de novo. Mas, é claro, eu olhei. Dessa vez, não era só uma sombra. Era ela. A mesma mulher da estrada, sentada no banco de trás, tão próxima que eu podia ver os detalhes do rosto que me aterrorizaram minutos atrás. Aquele sorriso grotesco estava ainda mais largo, como se ela soubesse que tinha me pego. Eu queria gritar, mas não consegui. Minha garganta parecia selada, incapaz de emitir qualquer som. O reflexo no espelho parecia se mover, mas quando olhei rapidamente para trás, o banco estava vazio. Meu coração quase explodiu. Olhei para a estrada novamente tentando focar, mas o pavor continuava crescendo, até que algo aconteceu. Um som era um sussurro baixo, tão suave que poderia ser confundido com o vento, mas estava dentro do carro. Não consegui distinguir palavras, mas a voz parecia feminina, arrastada, como se estivesse vindo de muito longe. Fechei os olhos por um momento, tentando bloquear aquilo, mas o som ficou mais alto, mais nítido. Ela estava rindo. O som era fraco no início, mas logo se transformou em algo grotesco. Um riso que parecia preencher todo o carro, vindo de todas as direções. Foi nesse momento que percebi que eu não podia mais continuar dirigindo. Minha visão estava embaçada pelas lágrimas de puro terror, e minhas mãos quase não conseguiam segurar o volante. Vi uma saída de emergência à frente e virei bruscamente, quase saindo da pista. Parei o carro de qualquer jeito, desliguei o motor e fiquei ali, respirando com dificuldade, tentando convencer a mim mesmo de que tudo aquilo era fruto da minha imaginação. Mas o silêncio voltou, e ele não era reconfortante. Pelo contrário, parecia pesado, como se a presença dela ainda estivesse ali, esperando que eu baixasse a guarda. Sem pensar duas vezes, abri a porta do carro e saí, me afastando alguns passos, tentando respirar o ar frio da noite. A estrada estava deserta, e o único som era o vento soprando pelas árvores. Olhei para o carro, esperando ver algo pelo vidro, mas tudo parecia normal. Tentei me convencer de que estava seguro, mas então algo mudou. No silêncio da noite, ouvi o barulho da porta do passageiro traseiro se abrindo lentamente. O som da porta traseira se abrindo foi como um soco no peito. Era lento, metálico, como se cada centímetro fosse arrastado de propósito, e ecoava no silêncio da estrada. Meu corpo inteiro travou. Não sabia se deveria correr, gritar ou simplesmente fechar os olhos e torcer para que fosse um pesadelo. Mas eu não podia ignorar. Olhei na direção do carro. A porta estava agora entreaberta, balançando levemente com o vento, como um convite sinistro. O ar ao meu redor parecia mais pesado, mais frio, e uma sensação sufocante tomou conta de mim. Por um instante, tudo ficou em câmera lenta. O som do vento, o balançar das árvores, até o próprio movimento do meu peito subindo e descendo com a respiração. Mas no fundo, algo me dizia que eu precisava olhar para dentro. Não porque queria, mas porque algo, ou alguém, queria que eu fizesse isso. Aproximei-me devagar. Cada passo parecia pesar toneladas.
O chão parecia mais longe do que o normal, e o som dos meus próprios passos soava abafado, como se o mundo inteiro estivesse se distanciando. Quando cheguei perto o suficiente para espiar pela fresta da porta aberta, hesitei. Meu coração martelava no peito como se quisesse sair. Minhas mãos tremiam tanto que eu quase não conseguia segurar a lanterna do celular. Mas eu precisava saber. Precisava ver com meus próprios olhos. A luz da lanterna tremulou enquanto a apontei para dentro do carro. No início, não vi nada além do estofado vazio do banco traseiro, mas então, algo se mexeu. Era um movimento quase imperceptível, no canto mais escuro, onde a luz mal alcançava. Mas eu vi. Alguma coisa estava lá, agachada, escondida. Por reflexo, dei um passo para trás, quase tropeçando. Meu instinto gritava para eu fugir, mas, ao mesmo tempo, era como se uma força invisível me puxasse para mais perto. Não olhe, pensei. Apenas vá embora. Deixe tudo isso para trás. Mas eu olhei. A luz da lanterna finalmente iluminou o canto escuro do carro, e o que vi foi algo que nunca vou esquecer. A mulher estava lá, agachada no chão do banco traseiro, com aquele mesmo sorriso impossível e os buracos negros onde deveriam estar os olhos. Mas agora, ela me encarava diretamente. Só que não era apenas o rosto dela. Sua postura era distorcida, como se os ossos do corpo estivessem no lugar errado. Os dedos eram longos e finos demais, quase como garras, e estavam estendidos, prontos para se mover na minha direção. Foi então que ela fez algo que paralisou cada célula do meu corpo. Ela abriu a boca. Não era um movimento normal. Sua mandíbula se deslocou de uma forma antinatural, como se não houvesse limites para o quanto ela podia se abrir. E do fundo daquela escuridão, um som saiu. Não era um grito, nem um sussurro. Era algo entre os dois. Um som que parecia vibrar dentro da minha cabeça, preenchendo cada canto da minha mente. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse processar. Corri. Não olhei para trás. Não pensei em nada além de me afastar o máximo possível daquele carro e daquela coisa. O som continuava ecoando, mesmo enquanto meus pés batiam no asfalto e o ar frio queimava meus pulmões. Quando finalmente parei, sem fôlego, a vários metros do carro, olhei para trás. O veículo estava ali, estacionado no mesmo lugar, com a porta traseira ainda aberta. Mas agora, algo estava diferente. Havia uma figura ao lado do carro, em pé. Era ela. Ela estava ali, de pé ao lado do carro, como uma sombra recortada contra o brilho da lua. Apesar da distância, eu conseguia sentir seu olhar, ou o que quer que substituísse seus olhos, fixo em mim. Era como se ela estivesse observando cada pensamento, cada batida do meu coração, cada resquício de coragem que eu ainda tentava reunir. De repente, o silêncio foi quebrado. Um som veio da direção dela, mas não era humano. Era algo profundo, gutural, quase como um lamento misturado com um grunhido. O som reverberava na estrada deserta, preenchendo o ar ao meu redor, fazendo meus pelos se arrepiarem. E então ela começou a andar. Os movimentos eram desajeitados, como se cada passo fosse calculado para parecer humano, mas com algo errado, algo fora do ritmo natural. O sorriso ainda estava lá, tão largo que parecia dividir o rosto em duas metades. Cada passo que ela dava parecia ecoar dentro da minha cabeça. Mesmo que seus pés não tocassem o chão de forma audível, eu queria correr novamente, mas algo me segurava no lugar. Era como se o medo tivesse se transformado em correntes invisíveis, prendendo-me ali, obrigando-me a encarar aquilo até o fim. Conforme ela se aproximava, percebi algo ainda mais aterrorizante. Não era apenas uma presença física, ela trazia consigo algo intangível.
Um peso no ar que parecia sugar a energia e a luz ao redor. Até mesmo a lua parecia mais fraca, menos brilhante, como se estivesse se escondendo dela. Quando estava a poucos metros de mim, ela parou. O sorriso se manteve, mas sua cabeça inclinou-se para o lado novamente, como se estivesse estudando minha reação. O som gutural parou, e o silêncio voltou, mais pesado do que nunca. De repente, ela levantou a mão. Os dedos longos e finos se esticaram na minha direção. E eu senti uma pressão no peito, como se algo estivesse tentando puxar minha própria alma para fora. Não havia toque, mas era real. Meu corpo começou a se dobrar involuntariamente, como se estivesse sendo sugado por uma força invisível. Minha visão começou a escurecer nas bordas, e por um momento, achei que aquele seria o meu fim. Mas então, como um reflexo desesperado, eu gritei. Foi um grito primitivo, vindo de um lugar profundo dentro de mim. Não sei de onde tirei a força, mas aquele grito pareceu quebrar algo. A pressão no meu peito desapareceu, e ela recuou um passo. Ela ainda estava ali, mas algo mudou. O sorriso diminuiu ligeiramente, quase como se ela estivesse surpresa. Aproveitei aquele momento, virei-me e corri o mais rápido que pude pela estrada. Cada passo parecia me afastar um pouco mais dela, mas a sensação de que ela estava me seguindo não desapareceu. Enquanto corria, ouvi um som estranho atrás de mim, como se várias vozes sussurrassem ao mesmo tempo. Não me atrevi a olhar, mas sabia que não estava mais sozinho. A mulher, ou o que quer que fosse aquilo, não estava apenas parada perto do carro. Ela estava vindo atrás de mim. A estrada parecia interminável. Minhas pernas ardiam, meu peito queimava, mas eu continuei. A cada passo, ouvia os sussurros ficarem mais altos, mais próximos. Foi quando vi uma luz no horizonte, fraca, mas suficiente para reacender uma fagulha de esperança. Era uma casa. A luz da casa parecia um farol no meio da escuridão. Algo para onde eu podia correr. Algo que significava segurança. Mas no fundo eu sabia que não era tão simples. A presença atrás de mim não diminuía. Os sussurros agora se transformavam em gritos abafados, como se dezenas de vozes disputassem para ser ouvidas. Minha mente estava um caos. Cada passo era um esforço hercúleo, e o ar frio da noite parecia cortar minha pele. Ainda assim, não parei. Cada vez que olhava para frente, a luz parecia mais próxima, mas cada vez que olhava para trás, a estrada parecia se alongar infinitamente. Quando finalmente cheguei ao portão da casa, percebi que era uma construção antiga, quase esquecida pelo tempo. A madeira estava desgastada, as janelas eram pequenas e embaçadas, e o telhado estava coberto de musgo. Mas naquele momento, não me importava. Corri até a porta, bati com todas as forças, gritando por ajuda. O silêncio me respondeu. Olhei por cima do ombro, esperando ver a mulher da estrada. Mas ela não estava lá. A estrada parecia vazia novamente, como se tudo tivesse sido um delírio. Mas eu sabia que ela estava ali, escondida, esperando o momento certo para agir. Tentei abrir a porta, mas estava trancada. Girei a maçaneta com força, chutei o batente, mas nada aconteceu. Foi então que ouvi o som, um ranger baixo, vindo de dentro da casa. Meu corpo congelou. Quem quer que estivesse lá dentro sabia que eu estava do lado de fora, mas o ranger continuou, como se alguém estivesse andando lentamente em direção à porta. Eu deveria ter fugido naquele momento, mas algo me prendeu ali. Talvez fosse o medo, talvez fosse curiosidade mórbida. Então, a porta se abriu sozinha, com um rangido que cortou o silêncio da noite. O interior da casa estava mergulhado na escuridão, exceto por uma luz fraca que vinha de uma vela acesa sobre uma mesa ao fundo. Entrei, hesitante, com todos os meus sentidos em alerta. A porta se fechou atrás de mim, sozinha.
A casa tinha um cheiro forte de mofo e algo metálico, como sangue. Cada passo que eu dava fazia o chão ranger, e o som ecoava de forma inquietante pelos corredores. Ao me aproximar da vela, vi que havia algo em cima da mesa. Uma fotografia. Quando a segurei, quase deixei cair. Era uma imagem antiga, em preto e branco, de uma mulher. A mesma mulher da estrada. Aquele sorriso deformado estava ali, congelado no tempo, mas os olhos agora pareciam me observar diretamente, mesmo sendo uma fotografia. De repente, ouvi passos atrás de mim. Virei-me bruscamente, mas não havia ninguém. O som, no entanto, continuou, circundando-me cada vez mais alto, como se algo invisível estivesse andando ao meu redor. A vela se apagou. Fiquei no escuro, o coração disparado, sem saber o que fazer. Então senti. Algo estava atrás de mim. Não precisei me virar para saber. O cheiro, o frio, a sensação sufocante. Era ela. O mesmo sorriso, o mesmo olhar vazio. Senti uma mão gélida tocar meu ombro e dessa vez não consegui me mover. Estava paralisado, como se todo o meu corpo tivesse desistido de lutar. Ela falou algo. Não sei como, mas as palavras dela não eram ouvidas pelos meus ouvidos, e sim pela minha mente. Você não deveria ter parado na estrada. O mundo ao meu redor começou a girar. A escuridão parecia me envolver, e tudo que eu conseguia ver era o rosto dela, cada vez mais próximo, como se quisesse me engolir. Não me lembro do que aconteceu depois. Acordei horas depois no meio da estrada com o carro ao meu lado, fechado e intacto, como se nada tivesse acontecido. Mas algo mudou. Eu não estava mais sozinho. Mesmo agora, enquanto conto essa história, sinto que ela ainda está comigo. Às vezes, no reflexo do espelho ou no canto do meu olho, vejo aquele sorriso, e sei que um dia ela vai voltar.